Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua falando ainda do ministério de João Batista, cujo ministério não foi longo, foi curto, mas é cheio de lições. E curto porque foi interrompido por um incidente grotesco e horroroso, que nós iremos chegar ainda. O trabalho, a pregação de João Batista pode ser dividida em várias partes. Primeiro, ele se envolveu pregando para a multidão, os exortando ao arrependimento e, consequente, após de confessarem os seus pecados por ter se arrependido, eles eram batizados. Aprendemos que João Batista não ficava pregando, convidando o povo para ser batizado, não. O batismo era uma consequência, lição para nós. Antes de ser batizado, primeiro convertido, arrependido e confessando ou confessar os pecados, depois, então, ser batizado. É a primeira lição dentro do ministério do Batista. Depois surgiu um parêntese, algo novo. Então, é a segunda parte. Aparece Jesus foi batizado nas águas, como todos os outros eram batizados, Jesus também foi batizado. E olha que ele veio de longe. Então, surge este parêntese. Eu chamo de parêntese porque João deixou o envolvimento com a multidão, com o povo comum, e agora ele se envolve com aquele personagem especial que surge de um momento para outro. Bem, tudo de bom, de bonito, de grandioso, de amável aconteceu até agora. Mas veremos o incidente que seria e provocaria a interrupção daquele grande ministério. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 3, verso 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, ainda anunciava o evangelho ao povo. Bem, antes do incidente, essa observação aqui, porque nós podemos pensar que João só ficava batizando, falando sobre o arrependimento. Não, a pregação dele era dinâmica, ele não era passivo, letárgico na pregação. Ele aproveitava
as oportunidades, quando diz que ele, com muitas outras palavras, exortava ao povo. Isto quer dizer que ele falava de outros detalhes que tem o Evangelho, que tem a palavra de Deus. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta de encerrar João no cárcere, isto é, na prisão. Olha que fato lamentável, mas, por outro lado, a coragem que tinha João Batista. Note que agora ele deixa de falar ao povo e vai falar a quem? Vai falar a Herodes. Herodes era o governador da província e tinha uma fama de ruim, de malvado, de perseguidor. E João Batista, pregando, descobriu que o Herodes vivia com a Herodias. Olha, até que teve uma similaridade no nome aqui. Mas Herodias era mulher do seu irmão, isto é, mulher do irmão de Herodes, e ele estava vivendo um caso com ela. Ele estava vivendo em adultério. E o João, que falava ao povo comum, ele não concordando, como não poderia concordar, mesmo ele que falava do pecado, contra o povo comum, não pôde poupar Herodes. E ele, então, na sua pregação, ele foi diretivo. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Note, ele tocou direto na ferida, direto no pecado grave de Herodes. E isto custou o fim do seu ministério. Herodes, então, mandou prendê-lo. É incrível, não pensem que foi uma prisão, um ato de prisão, uma ordem de prisão comum. Não, ele foi preso como um réu, como um prisioneiro que precisava ser algemado. Então, João, que era pregador até ali, João, o profeta de Deus, João, o precursor do Senhor Jesus Cristo, veja o seu ministério interrompido bruscamente por um malvado, mas interrompido porque ele teve a coragem que muitos pregadores não têm, nem de falar com o pecador comum. Quantos pregadores que poupa algumas pessoas, sabe que ali na sua igreja tem alguém numa situação pecaminosa,
Mas, por algum motivo, às vezes de medo, e vergonhosamente digo, às vezes até por questões financeiras, porque certo líder já me disse que na sua igreja tinha um jovem que participava do louvor, mas aquele jovem dava trabalho, era indisciplinado, precisava de ser disciplinado, mas eu não disciplino ele, sabe por quê? O maior dízimo da igreja vem do pai desse jovem. Ah, que lástima! Quanta gente profana no ministério, quanta gente covarde porque poupa o pecado para receber mais dinheiro, poupa o pecado para defender um dízimo alto. Ah, mas João Batista não olhou que Herodes era o governador, foi direto no seu pecado. Não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Que coisa vergonhosa, que coisa feia, mas não só vergonhosa, mas pecaminosa. E chega os algozes, os mandados do Herodes e prende o servo de Deus, o profeta de Deus, o algema e leva para a cadeia. Bem, no vídeo posterior veremos o desfecho final, veremos a atitude de Jesus quando soube da prisão de João Batista. Olha como era difícil naquele tempo, como os homens, os inimigos de Jesus, aliás, aqueles homens satanizados, se opunham contra os mensageiros do Senhor. Hoje ainda existe em alguns lugares e na maioria dos casos das regiões existem, mas de maneira camuflada, porque nem todos aderem à verdade. A maioria, como foi nos dias de Noé, a maioria estão presos, algemados no pecado da mentira, no pecado do adultério, no pecado da idolatria, no pecado da corrupção, no pecado da falta de amor. Por isso, ao invés de arrepender-se, emendar as suas vidas, acham melhor ser assassinos de um profeta ou de profetas de Deus. Aprendamos a lição de hoje, sermos corajosos diante do pecado, capazes de opor ao pecado e exaltar o nome do Senhor. Fiquemos, pois, na graça e na bênção do Senhor. Amém e amém.